O dia em que entreguei as chaves da casa de campo nas mãos do meu filho foi o mesmo dia em que acreditei estar construindo um lar para sua nova família. Nunca imaginei que estaria entregando minha propriedade para ser colonizada por completos estranhos. E que uma única frase seria suficiente para recolocar tudo no lugar. Meu nome é Meire, tenho 68 anos, e esta é a história de como aprendi que generosidade sem limites pode se transformar na porta de entrada para os maiores abusos. É também a história de como uma mulher pode, mesmo na maturidade, encontrar força para proteger o que é seu e, principalmente, proteger aqueles que ama de quem os manipula. Há momentos em nossas vidas em que tomamos decisões movidas pelo amor puro, sem calcular as consequências. Para mim, esse momento chegou quando meu filho Caleb, aos 35 anos, decidiu se casar com Ellen. Sou viúva há 8 anos. Quando meu marido Antônio partiu, deixou comigo não apenas as lembranças de 40 anos de casamento, mas também nossa querida casa de campo em Atibaia. Era o refúgio onde passávamos fins de semana, onde celebrávamos aniversários, onde Caleb cresceu correndo entre as árvores frutíferas que Antônio plantava com tanto carinho. A propriedade tinha 3 quartos, uma varanda que abraçava toda a frente da casa, um jardim, que era meu orgulho, e uma pequena horta onde ainda cultivava os temperos que usava na cozinha. Era muito mais que uma casa. Era o depositário de nossa história familiar. Quando Caleb me apresentou Ellen, uma jovem de 32 anos, morena, sorriso fácil e jeito despojado, senti uma alegria genuína. Meu filho havia encontrado alguém que parecia amá-lo de verdade. Ela era atenciosa comigo. Sempre me cumprimentava com um beijo carinhoso, perguntava sobre minha saúde, meus projetos de aposentada. Dona Meire, a senhora é uma bênção na vida do Caleb, dizia ela, com aquele sorriso que eu achava tão sincero. Espero que um dia eu possa ser uma nora à altura da mãe maravilhosa que ele tem. Como uma mãe não se derreteria com palavras assim? A decisão de presentear o casal com a casa de campo surgiu naturalmente durante os preparativos do casamento. Caleb sempre amou aquele lugar. Era lá que ele encontrava paz após semanas estressantes de trabalho como engenheiro. Pensei, que presente melhor poderia dar ao meu único filho que o lugar onde ele sempre foi feliz? Filho, disse eu numa tarde de domingo enquanto tomávamos café na varanda da casa de campo. Quero que esta propriedade seja o presente de casamento de vocês. Caleb quase derrubou a xícara de café. Mãe, você tem certeza? Este lugar tem tanto valor sentimental? Exatamente por isso, respondi, segurando sua mão. Quero que vocês criem suas próprias memórias aqui. Quero que meus futuros netos corram por este jardim como você correu. Ellen, que até então ouvia em silêncio, se levantou e me abraçou com lágrimas nos olhos. Dona Meire, eu não sei nem como agradecer. A senhora é a sogra mais generosa do mundo. Naquela tarde, ela me fez um tour pelos cômodos, como se já fosse a dona da casa, falando sobre os planos que tinha, as pequenas reformas que gostaria de fazer, como organizaria cada espaço. Seu entusiasmo me contagiou. Pensei estar presenciando o nascimento de uma nova fase feliz para aquela propriedade. O que eu não sabia era que, naquele mesmo domingo, Ellen já estava mentalmente planejando muito mais do que uma simples mudança de decoração. Uma semana após o casamento, ela me telefonou. Dona Meire, meus pais gostariam muito de conhecer a casa de campo. A senhora se importaria se eles fossem conosco no próximo fim de semana? Claro que não me importei. Na verdade, fiquei feliz em conhecer os pais da minha nova nora. Sempre acreditei que conhecer a família de origem nos ajuda a compreender melhor as pessoas que amamos. No sábado seguinte, chegaram à propriedade, Ellen e Caleb, seguidos de um Fiat Palio lotado. Dele desceram o senhor Vanderlei, um homem de uns 55 anos, magro, com ares de quem estava sempre procurando uma oportunidade. Dona Célia, a mãe de Ellen, uma senhora de 52 anos, voz alta e opiniões sobre tudo.
e mais 2 pessoas que descobri serem os irmãos da minha nora. Davidson, de 28 anos, com tatuagens nos braços e uma atitude desleixada, e Jéssica, de 25 anos, sempre colada no celular. Que lugar lindo! Exclamou Dona Célia, já entrando na casa sem esperar convite. Ellen, vocês têm muita sorte. Imagina os churrascos que podemos fazer aqui. O plural não passou despercebido por mim, mas escolhi não comentar. Afinal, eram família agora. Durante aquele fim de semana, observei como a família de Ellen se apropriou do espaço. Sr. Vanderlei assumiu a churrasqueira como se fosse sua. Davidson se instalou na rede do jardim com cervejas e Jéssica ocupou o quarto de hóspedes, espalhando suas coisas por todos os cantos. Caleb circulava pela casa como um anfitrião, servindo bebidas, preparando petiscos, atendendo a todos os pedidos. Ellen coordenava tudo com a naturalidade de quem já estava em sua própria casa. Caleb, traz mais gelo para o seu sogro. Caleb, vê se tem guardanapo na cozinha. Caleb, meu irmão quer saber onde fica o chuveiro do banheiro da suíte. Meu filho obedecia a tudo com um sorriso, mas eu podia ver nos seus olhos uma expressão que não conseguia decifrar. Era cansaço? Constrangimento? Ou apenas o esforço natural de um homem tentando agradar a família da esposa? Na hora da despedida, no domingo à noite, Dona Célia me abraçou efusivamente. Que fim de semana maravilhoso, Dona Meire. A casa é um sonho. Tenho certeza de que vamos nos ver muito por aqui. Novamente, aquele plural. Novamente, eu escolhi ignorar. Mas enquanto acenava para o Fiat Palio se afastando pela estrada de terra, uma pequena inquietação se instalou no meu peito. Era apenas uma sensação, sutil como a brisa noturna que balançava as cortinas da janela. Algo me dizia que aquele não havia sido apenas um fim de semana em família. Havia sido uma inspeção, e ao que parecia, a propriedade havia passado no teste. Se existe algo que os anos me ensinaram, é a prestar atenção aos pequenos sinais. Aqueles indícios sutis que a vida nos dá, como sussurros, antes que os problemas se tornem gritos ensurdecedores. Os sussurros começaram na segunda semana após aquele primeiro fim de semana, em família. Mãe, disse Caleb ao telefone, numa quinta-feira à noite. A Ellen perguntou se você se importaria se a família dela fosse novamente à casa no sábado. A Jéssica comentou que adorou a piscina. Piscina pequena, devo esclarecer, que Antônio construiu mais para refrescar os pés nas tardes quentes que para a natação propriamente dita. Mas, enfim, não me opus. Família é família, não é mesmo? Esse padrão se repetiu pelos próximos 2 meses. Todo fim de semana, o Fiat Palio azul subia a estrada de terra, carregado com as mesmas pessoas e, gradativamente, com mais bagagem. Na terceira semana, Sr. Vanderlei trouxe uma caixa de ferramentas. Vou dar uma arrumada nesta torneira da área externa que está pingando, anunciou, como se fosse o responsável pela manutenção da propriedade. Na quinta semana, Davidson apareceu com uma televisão de 50 polegadas. É para a gente assistir os jogos com mais conforto, explicou Ellen para Caleb, que ajudou a carregar o aparelho para a sala. Na 8ª semana, Jéssica trouxe 2 malas grandes. É só por alguns dias, disse ela, instalando-se no quarto que eu sempre reservei para minhas visitas. Durante todo esse período, eu observava meu filho. Caleb sempre foi um menino solícito, prestativo, que gostava de agradar. Mas o que via agora ultrapassava o desejo natural de hospitalidade. Ele havia se tornado o empregado da própria casa. Chegava na sexta-feira após uma semana intensa de trabalho, e em vez de descansar, passava o fim de semana inteiro atendendo às necessidades da família da esposa. Preparava café da manhã para 5 pessoas, limpava a piscina, cortava a grama, ia ao mercado fazer compras para todos, organizava churrascos, lavava a louça. Ellen supervisionava tudo com a autoridade de uma patroa. Caleb, o banheiro da suíte precisa de mais papel higiênico. Caleb, meu pai quer saber se tem aquela cerveja importada que ele gosta. Caleb, o Davidson disse que o chuveiro está com pouca pressão. E meu filho atendia a tudo, sem questionar.
sem reclamar, com aquele sorriso forçado de quem está fazendo um esforço hercúleo para manter a harmonia familiar. Foi numa tarde de domingo do segundo mês que decidi fazer uma visita surpresa à casa de campo. Precisava pegar alguns livros que havia deixado lá e, admito, queria verificar pessoalmente como andavam as coisas. O que encontrei me deixou sem palavras. A casa estava transformada, não apenas ocupada, mas completamente reorganizada ao gosto da família de Ellen. Os móveis que Antônio e eu compramos ao longo dos anos estavam redistribuídos conforme a conveniência dos novos moradores temporários. A estante da sala, que abrigava nossos livros e fotografias familiares, agora exibia troféus de futebol do Davidson e revistas de fofoca da Jéssica. Na cozinha, Dona Célia comandava o preparo do almoço como se fosse a dona da casa. Ellen, querida, me passa o sal. Caleb, filho, põe a mesa para 6 pessoas. A Jéssica convidou o namorado para almoçar. Caleb, meu filho engenheiro, formado, responsável, estava dobrando guardanapos e organizando talheres como um garçom. Oi, Dona Meire, cumprimentou Ellen quando me viu. Que surpresa! A senhora vem almoçar conosco? Tem comida suficiente. Comida suficiente, na minha própria casa. Preparada com ingredientes que meu filho havia comprado, servida em pratos que pertenceram aos meus pais. Obrigada, respondi, tentando manter o tom neutro. Mas já almocei. Vim apenas pegar alguns livros. Fui até o quarto que sempre usei quando ficava na casa de campo e encontrei Jéssica experimentando um vestido na frente do espelho do guarda-roupa. Minhas roupas estavam espremidas numa pequena seção, enquanto as dela ocupavam a maior parte do espaço. Ai, Dona Meire, a senhora me assustou, disse ela, sem demonstrar qualquer constrangimento por estar usando o meu quarto como provador pessoal. Que acha deste vestido? É para um casamento amanhã. Peguei meus livros em silêncio e voltei à sala. Caleb veio me cumprimentar e, pela primeira vez em meses, consegui olhar verdadeiramente nos olhos do meu filho. O que vi me partiu o coração. Havia cansaço ali, uma exaustão que ia além do físico. Era o cansaço de quem está constantemente tentando agradar, de quem perdeu o direito de relaxar em sua própria casa, de quem se tornou refém das expectativas alheias. Como você está, filho? Perguntei baixinho, enquanto ele me acompanhava até a porta. Estou bem, mãe, respondeu ele, mas o sorriso não chegou aos olhos. É só uma fase de adaptação. Sabe como é, família nova? Todo mundo se conhecendo melhor. Família nova. As palavras ecoaram na minha mente durante todo o trajeto de volta para casa. Naquela noite, sentada na minha poltrona, com uma xícara de chá de camomila nas mãos, tentei organizar os pensamentos. Será que estava exagerando? Será que minha percepção estava distorcida pelo ciúme natural de uma mãe que vê o filho se afastando? Ou será que meu instinto estava tentando me avisar de algo muito mais sério? A resposta viria nas próximas semanas, de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. A invasão silenciosa estava apenas começando. E meu filho, meu querido Caleb, estava sendo transformado num prisioneiro da própria generosidade que eu havia plantado ao entregar aquelas chaves. Há certas terças-feiras que ficam marcadas para sempre em nossa memória. Para mim, foi numa terça-feira chuvosa de março que recebo o telefonema que mudaria completamente minha percepção sobre o que estava acontecendo na casa de campo. Mãe, a voz do Caleb estava diferente, tensa. Preciso te contar uma coisa. A família da Ellen vai ficar na casa por um tempo. Um tempo? Repeti, sentindo aquela familiar pontada de apreensão no estômago. É que eles foram despejados do apartamento onde moravam. Problema com o aluguel, sabe como é? É só até eles se organizarem, encontrarem outro lugar. Despejados. A palavra pairou no ar como uma nuvem carregada. E por quanto tempo seria esse até se organizarem? Silêncio do outro lado da linha. Depois, quase num sussurro. Não sabemos ainda, mãe, mas não temos como deixar eles na rua, né? Claro que não tínhamos.
Eu mesma não conseguiria dormir sabendo que pessoas da família estavam desamparadas. Mas algo na voz do meu filho me incomodava. Não era a voz de quem estava tomando uma decisão solidária. Era a voz de quem estava comunicando algo que já havia sido decidido por outros. Você conversou isso com a Ellen antes de decidir? Outra pausa. Ela que sugeriu, na verdade. Disse que é nossa obrigação ajudar a família dela neste momento difícil. Nossa obrigação. Interessante como, de repente, a família de Ellen havia se tornado responsabilidade nossa também. 2 semanas depois, fiz minha segunda visita de surpresa à casa de campo. Desta vez, nem a chuva fina que caía conseguiu preparar-me para o que encontraria. O Fiat Palio não estava mais estacionado na frente da casa como um visitante temporário. Estava na garagem, ao lado do carro do Caleb. Na área externa, roupas estavam penduradas no varal que eu usava para secar as toalhas de banho. Roupas de 5 pessoas diferentes, em quantidades que sugeriam uma mudança definitiva. Antes mesmo de tocar a campainha, pude ouvir vozes altas vindas da sala. Discussões sobre programas de televisão, risadas, o som da TV em volume alto. Parecia uma casa cheia, vibrante de atividade. Quando toquei a campainha, foi Jéssica quem abriu a porta. Estava de roupão, chinelos, com aquela cara de quem acabou de acordar, apesar de serem 2 da tarde. Oi, Dona Meire. Que bom que a senhora veio. Entre, entre. O Caleb está na cozinha preparando o almoço. Preparando o almoço. Numa terça-feira, dia de trabalho. Encontrei meu filho na cozinha, avental amarrado na cintura, mexendo uma panela de macarrão. Ao mesmo tempo, tinha no fogo uma frigideira com bife, uma panela com arroz e outra com feijão. Estava preparando uma refeição completa para 5 pessoas. Caleb, disse eu, tentando não demonstrar o choque na voz. Você não deveria estar no escritório? Ele se virou, e posso jurar que vi um lampejo de alívio nos olhos dele ao me ver. Como se minha presença fosse um sopro de normalidade em meio ao caos que sua vida havia se tornado. Estou trabalhando de casa hoje, mãe. Home office. Depois, baixando a voz. Na verdade, já faz 3 semanas que estou trabalhando de casa quase todos os dias. É que, bem, com todo mundo aqui, fica meio complicado sair. Complicado como? Antes que ele pudesse responder, Sr. Vanderlei apareceu na cozinha. Caleb, filho, quando o almoço fica pronto? O jogo do Palmeiras começa às 3 e eu quero comer antes. Já está quase pronto, seu Vanderlei, respondeu meu filho com aquela paciência forçada que eu estava aprendendo a reconhecer. Ah, Dona Meire, Sr. Vanderlei me notou. Que bom ver a senhora por aqui. Está gostando de como estamos cuidando da casa? Ontem mesmo eu arrumei aquela torneira da área que estava com problema. Cuidando da casa. Interessante perspectiva. Durante o almoço, sentei-me à mesa e observei a dinâmica que havia se estabelecido. Caleb servia a todos. Levantava-se constantemente para buscar mais água, mais tempero, mais guardanapos. Dona Célia comandava a conversa, decidindo qual programa assistir na TV, comentando sobre os vizinhos da rua onde moravam antes. Sorte nossa que a Ellen conseguiu este cantinho pra gente, disse ela, gesticulando pela sala. Estava mesmo na hora de ter um espaço maior, né, Vanderlei? Com certeza, concordou o marido. Aqui dá pra gente se espalhar, cada um ter seu cantinho. Seus cantinhos, na minha casa. Ellen, que até então havia ficado quieta, se dirigiu a mim com aquele sorriso que eu começava a ver sob uma nova luz. Dona Meire, a senhora não imagina como estamos gratos por poder contar com vocês neste momento. É muito reconfortante saber que temos uma família tão unida. Família tão unida. Eu olhei para o meu filho, que mastigava o macarrão em silêncio, com aquela expressão distante de quem está fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar. Após o almoço, enquanto Caleb, naturalmente, recolhia os pratos e organizava a cozinha, consegui um momento a sós com ele na varanda. Filho, posso te fazer uma pergunta direta? Ele parou de varrer e me olhou. Claro, mãe. Você está feliz? A pergunta o pegou desprevenido.
Vi suas defesas se desarmarem por alguns segundos, e naquele breve momento pude ver a verdade em seus olhos. É complicado, mãe. Complicado como? É que eu quero fazer a coisa certa, sabe? A Ellen disse que a nossa responsabilidade é ajudar a família dela. E ela tem razão. Mas... Ele hesitou. Mas eu não consigo mais trabalhar direito. Estou sempre cansado. Parece que não tenho mais um minuto para mim. E quando sugiro que talvez eles pudessem procurar outro lugar, a Ellen diz que eu estou sendo egoísta, que família é para se ajudar sempre. Egoísta. Meu filho, que estava sustentando 5 pessoas, sendo chamado de egoísta por querer um pouco de sossego em sua própria casa. E quanto tempo mais você acha que consegue manter essa situação? Caleb passou a mão pelo cabelo, um gesto que fazia desde menino quando estava preocupado. Não sei, mãe. Honestamente, não sei. Naquele momento, olhando para o meu filho, um homem de 35 anos que havia perdido o comando da própria vida, tomei uma decisão silenciosa. Não sabia ainda como, nem quando, mas aquela situação não continuaria. Meu filho estava sendo manipulado, usado, transformado num servo em sua própria casa. E eu, que havia entregado as chaves daquela propriedade movida pelo amor, agora precisaria encontrar uma forma de proteger quem eu mais amava. A guerra silenciosa estava declarada. Só faltava eu descobrir quais eram minhas armas. Existe um momento na vida de toda mãe em que ela precisa escolher entre ser educada ou ser protetora. Para mim, esse momento chegou numa tarde ensolarada de sábado, quando decidi fazer uma visita à casa de campo sem avisar previamente. O que presenciei naquele dia removeu qualquer vestígio de dúvida que ainda pudesse haver em meu coração sobre o que estava acontecendo com meu filho. Cheguei por volta das 3 da tarde. A primeira coisa que notei foi o movimento incomum na propriedade. Havia carros que eu não conhecia estacionados na frente da casa, música alta, vozes, risos. Parecia uma festa. Caminhei até a porta da frente e, antes mesmo de tocar a campainha, pude ver pela janela da sala o que estava acontecendo. Havia pelo menos 15 pessoas na casa. Conhecidos da família de Ellen, aparentemente, todos desfrutando de um churrasco, bebidas, piscina. E no meio de tudo isso, meu filho Caleb corria de um lado para outro como um garçom, servindo bebidas, repondo gelo, limpando mesas, atendendo aos pedidos de todos. Toquei a campainha e Jéssica veio atender, com um copo de cerveja na mão e aquele sorriso despreocupado de quem está se divertindo. Dona Meire, que surpresa! Entre, estamos tendo uma festinha aqui. O Caleb está fazendo aquele churrasco delicioso dele. Entrei e fui diretamente à área do churrasco, onde encontrei meu filho, suado, concentrado na grelha, enquanto uma fila de pessoas esperava para ser servida. Caleb, chamei. Ele se virou e, pela primeira vez, vi constrangimento real em seus olhos, como se tivesse sido pego fazendo algo de que se envergonhava. Oi, mãe. Você não me disse que viria hoje. Pois é, agora vejo por quê. Ellen apareceu ao nosso lado com aquele sorriso radiante que eu começara a detestar. Dona Meire, que bom que a senhora veio se juntar à nossa festinha. Decidimos comemorar o aniversário do meu primo. Não é legal como todo mundo se sente em casa aqui? Todo mundo se sente em casa. Na minha casa. Ellen, disse eu tentando manter o tom controlado. Posso falar com você e o Caleb em particular? Claro! Vamos para a cozinha, lá é mais reservado. Caminhamos até a cozinha, que estava um caos total. Pratos sujos empilhados, latas de cerveja espalhadas, restos de comida por toda a bancada. Gente, comecei, respirando fundo, preciso entender uma coisa. Esta casa era para ser o lar de vocês dois, um refúgio para o casal. Como se transformou numa pensão para a família inteira? Ellen cruzou os braços e, pela primeira vez desde que a conheci, seu sorriso desapareceu. Dona Meire, com todo respeito, mas quando a senhora deu esta casa para o Caleb, ela se tornou nossa, e numa família todo mundo se ajuda.
Ajudar é uma coisa, respondi, sentindo minha paciência se esgotar. Transformar meu filho num empregado é outra completamente diferente. Empregado? Ela riu, mas foi um riso frio. O Caleb está sendo hospitaleiro com a minha família. É assim que se constrói relacionamentos sólidos. Olhei para meu filho, que permanecia em silêncio, olhando para o chão. Caleb, disse eu, você não tem nada a dizer sobre isso? Antes que ele pudesse responder, Ellen interviu. Dona Mary, acho melhor a senhora ir embora. Estamos tendo um momento familiar aqui, e sua presença está deixando todo mundo desconfortável. Minha presença. Deixando todo mundo desconfortável, na propriedade que eu havia dado de presente. Foi naquele momento que algo dentro de mim se rompeu. Não foi raiva exatamente. Foi algo mais profundo, mais primitivo. Foi o instinto de proteção de uma mãe que vê seu filho sendo destruído e não pode mais ficar em silêncio. Sabe de uma coisa, Ellen? Disse eu, me aproximando dela. Você tem razão. Quando eu entreguei as chaves desta casa para vocês, ela se tornou de vocês. Mas há um pequeno detalhe que você parece ter esquecido. Ela me olhou com curiosidade, ainda mantendo aquela postura desafiadora. Esta casa continua no meu nome. Eu nunca transferi a propriedade. Apenas entreguei as chaves. Vi a cor sumir do rosto de Ellen. Caleb levantou a cabeça, surpreso. E sabe o que mais? Continuei, sentindo uma clareza cristalina tomar conta dos meus pensamentos. Eu tenho 68 anos, filho. Vivi tempo suficiente para reconhecer manipulação quando vejo. E o que você está fazendo com meu filho não é amor, é exploração. Ellen tentou recuperar a compostura. Dona Mary, acho que a senhora está exagerando. Somos uma família e... Não, interrompi. Família não transforma um dos seus num escravo. Família não abusa da generosidade alheia. E família definitivamente não expulsa a mãe do próprio filho de uma propriedade que ainda está no nome dela. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão e verdades não ditas. Eu vou embora agora, disse eu, olhando diretamente nos olhos de Ellen. Mas esta conversa não acabou. Longe disso. Saí daquela cozinha, passei pela sala onde a festa continuava como se nada tivesse acontecido e caminhei até meu carro. Mas antes de ligar o motor, algo me fez olhar pela janela da sala novamente. Vi meu filho, parado na porta da cozinha, nos observando com uma expressão que misturava alívio, medo e, pela primeira vez em meses, uma fagulha de esperança. Naquele momento, soube exatamente o que precisava fazer. A leoa havia despertado. E quando uma mãe decide proteger seu filho, não há força no mundo capaz de detê-la. Há situações na vida em que a emoção precisa dar lugar à estratégia. Naquela noite de sábado, após presenciar a humilhação que meu filho estava sofrendo, tomei a decisão mais difícil da minha vida adulta: colocar o sentimento de lado e agir com a frieza de quem está travando uma guerra. A primeira parada foi no escritório do Dr. Jairo Mendes, meu advogado há mais de 20 anos. Segunda-feira, 1h da manhã, eu estava sentada em sua sala, relatando toda a situação. Mary, disse ele, ajustando os óculos enquanto folheava alguns documentos. Você me disse que deu a casa para seu filho, mas o que exatamente aconteceu legalmente? Entreguei as chaves e disse que era o presente de casamento deles. Documentação? Escritura de doação? Transferência no cartório? Não, respondi, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Não fizemos nada disso. Foi um gesto simbólico, entende? Dr. Jairo se recostou na cadeira e sorriu pela primeira vez desde que eu havia começado a narrar a situação. Mary, isso é tanto um problema quanto uma solução. Legalmente, você continua sendo a única proprietária da casa. Qualquer pessoa que esteja lá está como sua convidada, com sua permissão. E essa permissão pode ser revogada a qualquer momento. Isso significa que você pode legalmente pedir para qualquer pessoa sair da sua propriedade. E se ela se recusar, é invasão de propriedade e você pode chamar a polícia.
Senti um peso sair dos meus ombros, mas Dr. Jairo continuou. O problema é que seu filho mora lá com a esposa dele. E, pelo que você me contou, ele concorda com a presença da família da esposa. Isso complica as coisas do ponto de vista familiar, mesmo que seja simples do ponto de vista jurídico. Ele não concorda, corrigi. Ele está sendo manipulado, pressionado. Você devia ver o estado em que meu filho está, doutor. Dr. Jairo fez algumas anotações. Mary, vou ser muito claro com você. Legalmente, você tem todo o direito de retomar sua propriedade, mas sugiro que façamos isso da forma mais estratégica possível. Primeiro, vamos documentar tudo. Passamos as próximas 2 horas planejando cada passo. Eu deveria coletar evidências da situação, fotografias, testemunhos, registros das condições em que a propriedade estava sendo mantida. Depois, emitiríamos uma notificação oficial, dando prazo para que os ocupantes irregulares desocupassem a propriedade. E quanto ao Caleb e a Ellen? Perguntei. Aí é uma decisão sua, Mary. Você pode permitir que eles permaneçam, estabelecendo regras claras, ou pode pedir para todos saírem e depois renegociar com seu filho. Saí do escritório com um plano claro e uma pasta cheia de documentos que comprovavam minha propriedade. Mas, mais importante, saí com esperança. Durante as 2 semanas seguintes, me transformei numa detetive silenciosa. Visitava a casa de campo em horários diferentes, sempre discreta, sempre observando, sempre fotografando. As evidências que coletei foram além das minhas piores expectativas. Na primeira visita, numa quinta-feira de manhã, encontrei a casa vazia, exceto por Davidson, que estava dormindo na minha cama, no meu quarto, usando minha roupa de cama. Fotografei tudo. Na segunda visita, numa terça à tarde, flagrei Sr. Vanderlei usando minhas ferramentas de jardim para fazer pequenos reparos que ele posteriormente cobraria de Caleb como favores profissionais. A terceira visita foi a mais reveladora. Cheguei num domingo de manhã cedo e me escondi atrás das árvores frutíferas para observar a rotina matinal da casa. Vi meu filho acordar às 6 da manhã, preparar café da manhã para 5 pessoas, servir todos na cama, recolher as xícaras, lavar a louça e depois sair para comprar pão fresco porque Dona Célia tinha comentado na noite anterior que gostaria de pão francês quentinho no domingo de manhã. Quando Caleb voltou da padaria, fotografei a cena que mais me doeu. Meu filho, um homem adulto, bem-sucedido, servindo café na cama para pessoas que o tratavam como empregado doméstico. Mas foi na 4ª visita que presenciei a gota d'água. Era uma sexta-feira à noite. Cheguei por volta das 9 da noite e ouvi vozes alteradas vindas da sala. Me aproximei da janela e vi Caleb sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos, enquanto Ellen gesticulava nervosamente na frente dele. Caleb, você está sendo ridículo, dizia ela. Minha família precisa de nós agora. Você não pode ser tão egoísta de querer mandar todo mundo embora só porque está cansado. Ellen, ouvi meu filho dizer, com uma voz que eu não reconheci, uma voz derrotada, exausta. Eu não estou pedindo para mandar ninguém embora. Só estou pedindo para você entender que eu não aguento mais. Não durmo direito há meses, meu trabalho está sofrendo, eu não tenho mais 1 minuto de sossego. Mas você sabia que eu vinha com família. Ela retrucou. Sabia que somos unidos. Se você não queria essa responsabilidade, não devia ter casado comigo. Responsabilidade. Como se cuidar de 5 adultos capazes fosse responsabilidade do meu filho. Eu não me importo de ajudar sua família, disse Caleb, levantando a cabeça. Mas eles podem procurar trabalho, podem procurar um lugar próprio. Não podem ficar aqui indefinidamente enquanto eu sustento todo mundo. Foi então que Ellen mostrou sua verdadeira face. Caleb, disse ela, com um tom frio que me arrepiou, você se esquece de uma coisa muito importante. Eu posso fazer sua vida virar um inferno se você não colaborar. E acredite, você não vai querer descobrir do que eu sou capaz quando fico brava. Ameaças. Ela estava ameaçando meu filho. Além do mais, continuou, esta casa agora é minha também. E eu decido quem fica e quem sai.
Sua mãe pode ter dado para você, mas você é meu marido, então o que é seu é meu. E o que é meu, eu divido com quem eu quiser. Naquele momento, fotografei não apenas a cena, mas também gravei áudio no meu celular. Tinha a prova definitiva do que suspeitava. Meu filho estava sendo vítima de abuso psicológico. No dia seguinte, voltei ao Dr. Jairo com todas as evidências. Meire, disse ele, analisando as fotos e ouvindo os áudios. Isso aqui é mais sério do que imaginávamos. Seu filho não está apenas sendo explorado financeiramente. Ele está sofrendo abuso psicológico. Essa mulher está usando chantagem emocional para controlá-lo. O que podemos fazer? Primeiro, vamos emitir a notificação de desocupação. Mas vamos ser estratégicos. Vamos notificar apenas os membros da família dela, não o Caleb nem a Ellen. Vamos dar 48 horas para que saiam. E vamos deixar claro que qualquer recusa será tratada como invasão de propriedade. E se eles se recusarem? Dr. Jairo sorriu. Aí, minha cara Meire, teremos todo o poder da lei do nosso lado. E acredite, depois de 40 anos de advocacia, posso garantir, a lei não gosta de invasores. Saí do escritório naquele sábado com a notificação pronta, assinada e reconhecida em cartório. Segunda-feira pela manhã, 2 oficiais de justiça estariam na porta da minha casa de campo. A guerra silenciosa estava prestes a se tornar uma batalha real. E eu tinha certeza absoluta de que estava do lado certo. Afinal, quando se trata de proteger um filho, uma mãe é capaz de mover montanhas, ou, neste caso, de remover parasitas. Segunda-feira, 7 da manhã. Eu estava acordada desde as 5, tomando meu terceiro café, revisando mentalmente cada detalhe do que aconteceria nas próximas horas. Aos 68 anos, descobri que ainda podia sentir aquela mistura de nervosismo e determinação que eu pensava ter ficado para trás na juventude. O telefone tocou. Era Dr. Jairo. Meire, os oficiais estão a caminho. Chegam às 9 em ponto. Você tem certeza de que quer estar presente? Absoluta, respondi. É minha propriedade, é meu filho, é minha luta. Muito bem, mas lembre-se, deixe os oficiais falarem. Você só intervém se for necessário e principalmente mantenha a calma, não importa o que aconteça. Às 8h45, estacionei meu carro na estrada, um pouco antes da entrada da propriedade. Queria observar a movimentação antes de me apresentar. Pontualmente às 9 da manhã, vi o carro oficial subir a estrada de terra. Meu coração disparou. Não havia mais volta. Segui o carro até a porta da casa e desci do meu veículo no exato momento em que os 2 oficiais, Dr. Jairo e mais 2 pessoas que reconheci como testemunhas, se posicionavam na frente da porta. A campainha tocou. Jéssica veio atender, ainda de pijama, com aquela cara sonolenta de sempre. Bom dia, disse o oficial mais alto. Somos oficiais de justiça. Estamos aqui para cumprir uma notificação de desocupação. Vi o sangue sumir do rosto da menina. Desocupação? Exato. A proprietária deste imóvel, senhora Meire dos Santos, está notificando os ocupantes irregulares a desocupar a propriedade no prazo de 24 horas. Foi então que apareci por trás do oficial. Bom dia, Jéssica. Se eu achava que ela já estava pálida, estava enganada. Agora ela ficou completamente branca. Dona Meire? Posso entrar? É minha casa, afinal. Entramos todos juntos na sala, onde encontramos Sr. Vanderlei assistindo televisão e Dona Célia tomando café no sofá, usando minha porcelana de domingo. O que está acontecendo aqui? Perguntou o Sr. Vanderlei, se levantando, claramente incomodado com a invasão. O oficial repetiu a informação sobre a notificação. Enquanto isso, olhei ao redor da sala e tive que me controlar para não explodir. A casa estava irreconhecível. Meus móveis haviam sido reorganizados para acomodar objetos pessoais da família de Ellen. A estante que guardava as fotos da minha família agora exibia troféus do Davidson e produtos de beleza da Jéssica. Mas isso é um engano! Exclamou Dona Célia, se levantando bruscamente. Esta casa é da Helen e do Caleb.
A Helen é minha filha. Senhora, disse o oficial pacientemente, esta propriedade está registrada em nome de Meire dos Santos. Qualquer pessoa que esteja aqui sem a autorização dela está em situação irregular. Foi nesse momento que Caleb e Helen desceram as escadas, alertados pela comoção. Quando meu filho me viu, vi uma mistura de surpresa, alívio e medo passar pelo seu rosto. Mãe? O que está acontecendo? Caleb, disse eu, mantendo a voz firme, mas carinhosa. Estou resolvendo um problema que deveria ter resolvido há meses. Helen se adiantou e, pela primeira vez desde que a conheci, vi raiva pura em seus olhos. Dona Meire, isso é um absurdo. A senhora deu esta casa para o Caleb. A senhora não pode voltar atrás agora. Helen, respondi calmamente, eu entreguei as chaves desta casa para vocês dois. Para vocês dois. Não para sua família inteira se mudar e transformar meu filho num empregado. Mas eles são minha família, ela gritou. Onde eles vão morar? Francamente, minha querida, disse eu, sentindo décadas de diplomacia se dissolvendo. Isso não é problema meu. Vocês são 5 adultos capazes. Encontrem uma solução. Sr. Vanderlei tentou interferir. Mas, Dona Meire, a senhora não pode fazer isso. Nós não temos para onde ir. Foi então que pronunciei a frase que havia ensaiado mentalmente por dias. A frase que sabia que mudaria tudo. Esta casa continua no meu nome. Vocês têm 24 horas para sair. Todos os objetos pessoais de vocês devem ser removidos. Qualquer resistência será tratada como invasão de propriedade e eu chamarei a polícia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia ouvir o tic-tac do relógio da parede, o som distante de passarinho lá fora, minha própria respiração. Depois, a explosão. Dona Célia começou a chorar dramaticamente. Isso é uma injustiça! Onde uma família inteira vai arrumar casa em 24 horas? Jéssica gritava sobre seus direitos, sobre como era desumano colocar pessoas na rua. Sr. Vanderlei tentava negociar, falando sobre precisar de mais tempo, sobre contratos de trabalho que estavam para sair. Davidson, que havia descido das escadas durante o tumulto, apenas olhava para o chão, claramente envergonhado. Mas eu mantive os olhos fixos em 2 pessoas, Caleb e Helen. Meu filho estava parado, como se ainda estivesse processando o que estava acontecendo. E Helen? Helen me olhava com um ódio que fez eu entender exatamente que tipo de pessoa ela era por baixo daquela máscara de nora dedicada. Caleb, disse ela, sem tirar os olhos de mim. Você vai permitir que sua mãe humilhe minha família assim? Você vai ficar aí parado enquanto ela coloca meus pais na rua? Meu filho olhou para ela, depois para mim, depois para a família dela em alvoroço. E então, pela primeira vez em meses, eu vi meu filho tomar uma decisão própria. Helen, disse ele, com uma voz que eu não ouvia há tanto tempo. Minha mãe não está colocando seus pais na rua. Ela está recuperando a casa dela. Sua família se mudou para cá sem ninguém combinar tempo ou condições. E eu estou esgotado. Caleb, ela sibilou. Não, Helen. Agora é minha vez de falar. Há meses eu não durmo direito, não consigo trabalhar em paz, não tenho um momento de sossego na minha própria casa. Sua família me trata como empregado e você permite. Pior, você encoraja. Vi lágrimas brotarem nos olhos do meu filho, mas ele continuou. Minha mãe está certa, eles precisam sair. E se você não consegue entender isso, talvez você precise repensar o que é mais importante para você, nosso casamento ou a comodidade da sua família. O ultimato estava dado. Na minha casa, na frente de testemunhas, meu filho havia finalmente encontrado sua voz. Helen o encarou por alguns segundos que pareceram eternos. Depois, sem uma palavra, subiu as escadas. O oficial olhou para mim. Senhora Meire, a notificação foi cumprida. Eles têm 24 horas. Se não saírem voluntariamente, a senhora pode requerer reintegração de posse. Obrigada, disse eu. Depois me dirigi à família de Helen. Lamento que tenha chegado a este ponto. Mas meu filho não é empregado de vocês e minha casa não é pensão gratuita.
Saí da propriedade com a sensação de que havia acabado de remover um peso enorme dos meus ombros. Mas sabia que a batalha ainda não havia terminado. A guerra chegaria ao fim apenas quando eu tivesse certeza de que meu filho estava verdadeiramente livre. 23h40 depois da notificação, o Fiat Palio azul desceu a estrada de terra pela última vez, carregado com as bagagens da família de Ellen. Eu estava na varanda da casa de campo, tomando um café e observando a movimentação. Não senti alegria, nem sensação de vitória. Apenas um profundo alívio de quem vê uma ferida infectada finalmente começar a cicatrizar. Caleb estava sentado ao meu lado, em silêncio. Havia passado a noite ajudando a família da esposa a organizar as bagagens, numa demonstração final da educação que eu sempre tentei ensinar a ele. Ellen havia saído na noite anterior para ajudar a família a encontrar um lugar temporário, segundo ela disse. Mãe, disse Caleb quando o carro desapareceu na curva. Obrigado. Pelo quê, filho? Por ter tido coragem de fazer o que eu não conseguia fazer. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ouvindo os passarinhos, sentindo a brisa da manhã, redescoberta a paz daquele lugar que sempre foi nosso refúgio. Caleb, disse eu finalmente. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Em que momento você percebeu que as coisas haviam saído do controle? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos daquele jeito característico. Acho que foi numa noite, há cerca de um mês. Eu estava exausto, tinha trabalhado o dia inteiro, chegado em casa e encontrado 7 pessoas me esperando para o jantar. 7, mãe. A família da Ellen tinha convidado mais gente, sem me consultar, na minha própria casa. Ele fez uma pausa, como se estivesse organizando os pensamentos. Preparei comida para todos, servi, lavei a louça e quando finalmente consegui me sentar para descansar, já era meia-noite. E no dia seguinte, tudo se repetiu. Foi quando percebi que eu havia perdido completamente o controle da minha própria vida. Por que não falou comigo antes? Porque a Ellen sempre dizia que eu estava sendo egoísta, que família é para se ajudar sempre, que você ia me achar um homem ruim por não querer cuidar dos sogros. E eu acreditei nela. Senti meu coração apertar. Filho, em momento algum eu esperaria que você sustentasse uma família inteira. Ajudar em momentos difíceis é uma coisa. Ser explorado é outra completamente diferente. Eu sei disso agora, disse ele. Mas quando você está dentro da situação, sendo manipulado todos os dias, você perde a perspectiva. Passamos o resto da manhã limpando a casa juntos. E enquanto reorganizávamos os móveis nos lugares originais, recolocávamos nossas fotos de família na estante, lavávamos a louça que havia se acumulado, eu sentia que estávamos fazendo mais que uma limpeza física. Estávamos restaurando a dignidade daquele espaço. E mais importante, a dignidade do meu filho. Por volta do meio-dia, Ellen voltou, sozinha. Encontrou-nos na cozinha, preparando um almoço simples. Caleb, disse ela, claramente tensa. Precisamos conversar. Claro, respondeu meu filho, mas aqui mesmo, na frente da minha mãe. Vi surpresa nos olhos de Ellen. Ela não esperava essa firmeza dele. Está bem, disse ela, se sentando à mesa. Encontrei um lugar para minha família, um apartamento pequeno, mas que vai servir temporariamente. Que bom, disse Caleb, sem parar de cortar os tomates para a salada. Mas eu quero deixar claro que não concordo com o que aconteceu. Acho que sua mãe foi cruel com minha família. Foi então que decidi falar. Ellen, cruel é transformar um filho em empregado. Cruel é chantagear emocionalmente. Cruel é abusar da generosidade alheia até o ponto da exaustão. Ela me encarou e vi que sua máscara de educação havia caído definitivamente. A senhora não entende nada sobre família, disse ela. A senhora criou um filho egoísta. Não, respondi calmamente. Eu criei um filho generoso demais, que foi abusado por pessoas que confundiram generosidade com obrigação. Caleb parou de cortar os tomates e olhou para a esposa. Ellen, disse ele, você precisa escolher.
Ou você entende que tivemos um problema sério, que sua família abusou da hospitalidade e que precisa existir limites, ou o quê? Ela desafiou. Ou talvez precisemos repensar nosso casamento. O ultimato foi claro. E dessa vez, parti de Caleb, não de mim. Ellen ficou em silêncio por alguns minutos que pareceram eternos. Vi várias emoções passarem pelo seu rosto. Raiva, surpresa, medo e, finalmente, algo que poderia ser chamado de reflexão. Eu não percebi que as coisas tinham chegado a esse ponto, disse ela finalmente com uma voz mais baixa. Ellen, disse Caleb, se sentando ao lado dela. Eu amo você. Casei com você porque acredito que podemos ser felizes juntos. Mas não posso viver numa situação em que sou manipulado, explorado e chantageado emocionalmente. E não posso aceitar, acrescentei, que meu filho seja maltratado por pessoas que deveriam amá-lo e respeitá-lo. Ellen olhou para nós dois, depois para suas próprias mãos. Talvez vocês tenham razão, disse ela, quase sussurrando. Talvez minha família tenha exagerado. E talvez eu tenha deixado isso acontecer porque era mais fácil para mim que eles ficassem aqui que ter que lidar com os problemas deles. Foi a primeira vez, desde que a conheci, que ouvi honestidade real na voz de Ellen. Mas eu preciso saber, continuou ela, olhando para Caleb, se você consegue me perdoar e se consegue confiar em mim novamente. Meu filho olhou para mim, depois para ela. Posso, disse ele. Mas com condições claras. Esta casa volta a ser nosso lar, só nosso. Sua família pode visitar, mas com aviso prévio e por períodos limitados. E jamais mais vou aceitar ser tratado como empregado na minha própria casa. E eu, acrescentei, manterei a propriedade no meu nome até ter certeza de que vocês aprenderam a estabelecer limites saudáveis. Ellen assentiu, com lágrimas nos olhos. Concordo, disse ela. Contudo, 6 meses depois, estou sentada na mesma varanda, observando Caleb e Ellen plantarem mudas de rosas no jardim. Eles se mudaram de volta para a casa de campo há 3 meses, e pela primeira vez desde que se casaram, parecem verdadeiramente felizes. A família de Ellen encontrou sua própria estabilidade. Sr. Vanderlei conseguiu um emprego fixo. Jéssica voltou a estudar e Davidson está trabalhando numa oficina mecânica. Eles visitam a casa uma vez por mês, sempre avisando antes, sempre respeitando os limites. E Ellen? Ellen se transformou na nora que eu sempre sonhei ter. Descobriu que quando não precisa gerenciar os problemas de uma família inteira, sobra energia para cuidar do próprio casamento. Hoje, olhando meu filho sorrir enquanto rega as plantas que escolheu plantar, entendo que às vezes o amor mais profundo que podemos demonstrar é ter coragem de dizer não quando necessário. Aprendi que generosidade sem limites não é virtude, é porta aberta para a exploração. E aprendi que nunca é tarde para uma mulher de 68 anos descobrir que ainda tem garras quando precisa proteger quem ama. A casa de campo voltou a ser o que sempre foi, um refúgio de paz, amor e memórias felizes. Só que agora, com a sabedoria que só vem da experiência, sabemos que essa paz precisa ser protegida. E pode acreditar, ela será. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.